Gente, bom dia. Eu queria falar com vocês sobre Declaração dos Direitos Humanos, ou simplesmente Direitos Humanos. Hoje eu fui questionada por um vizinho aqui na comunidade de o porquê de direitos humanos, porque direitos humanos é para defender bandidos. Olha só, isso é uma inverdade, são reprodução de falas de político. Por que direitos humanos? Porque é direito das pessoas, independente da situação. Quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando de pessoas. E quando criou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi criada, adotada após violações graves dos direitos das pessoas, após a Segunda Guerra Mundial, onde deve ser do conhecimento de você que está lendo agora, mas a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra muito sangrenta. E eu fiquei a pensar sobre o porquê direitos humanos. Nós estamos numa situação de extrema violência no país inteiro, no Brasil inteiro, em todas as cidades. A violência está drástica, dramática e preocupante. Mas assim, atacar os direitos humanos é ferir a dignidade de muita gente que morreu, inclusive sem direitos humanos. No dia 10 de dezembro de 1948, 3 anos após a sangrenta e tenebrosa Segunda Guerra Mundial, foi adotada pela Organização das Nações Unidas a Carta Universal dos Direitos Humanos. Essa carta é um lembrete, deve ser lembrado como um lembrete às tragédias que aconteceram no passado, inclusive com pessoas deficientes, com mulheres, com idosos, com crianças, com pessoas. Nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Então, quando nós falamos de defesa dos direitos humanos, nós estamos falando de defesa das pessoas. É muito doloroso ver pessoas atacarem os direitos humanos, as declarações universais dos direitos humanos, sem literalmente desconhecer a história, os fatos que ocorreram, as violações sangrentas, as guerras. Isso é uma ignorância dos fatos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela surge como base de defesa dos direitos das pessoas. É uma carta que precisa ser lembrada, que precisa ser estudada, que precisa ser defendida e não atacada. É lamentável a forma com que as pessoas têm que se comportar em relação aos direitos das pessoas. É triste, eu até compreendo em partes, por quê? Porque o Brasil vive um momento de extrema violência. Eu compreendo as pessoas, as falas, as preocupações, mas o que nós temos que fazer são definir estratégias de combate à violência e não definir estratégias de combate ao direito das pessoas. Isso é regredir, isso é regressar ao passado e viver e naturalizar as tragédias como algo comum, como algo normal. Por exemplo, o que eu percebo quando eu vejo essa extrema violência, eu vejo uma reprodução da violência. Se você tem um filho pequeno e ele ouve palavras dolorosas, você transfere para ele raiva, dor, angústia, com palavras de peso. Se prepara para você construir nessa criança uma adolescente que causa sofrimento a outras pessoas, porque aí ele está reproduzindo o sofrimento que passou. O ser humano não é preconceituoso, o ser humano não nasce preconceituoso, o ser humano não nasce violento. O que eu vejo claro que os casos têm que ser estudados, né? Tem os psicopatas, que eles têm prazer na dor do outro. Mas são casos que a gente precisa estudar, que a gente precisa montar a defesa para identificar essas pessoas e
definir estratégia de combate à violência. Mas o que eu vejo por aí, o que eu observo a sociedade, é que as pessoas estão tão agressivas que é, é, a violência ela não é mais por exemplo, matar uma pessoa. Hoje a gente vê esquartejar, arrancar a cabeça, arrancar os olhos. Isso são níveis altíssimos da violência. Mas isso não é culpa da Declaração dos Direitos Humanos e dos Direitos Humanos. O que nós, em conjunto, eu aqui, você aí do outro lado, a sua comunidade, a sua cidade, o seu prefeito, as instituições de segurança pública, devemos fazer juntos é unir, se aproximar e definir estratégias de combate à violência. Como que são definidas as estratégias? São estudos que a própria comunidade deve fazer. Aí você me pergunta, e como me perguntaram hoje também, Natália, mas o que a gente tem que fazer? O que a gente precisa fazer? Olha, eu estou fazendo a minha parte. Eu vejo a violência, eu observo a violência e quero, assim, um amanhã mais seguro para a minha velhice. Eu criei uma associação de defesa dos direitos humanos do grupo de transgênero, que inclusive sofre muita violência no país inteiro. Eu faço palestras e reuniões na comunidade onde eu moro, sempre na temática, dentro do campo da educação, sempre na temática de desconstrução da violência. Mesmo que o tema seja saúde, a desconstrução da violência também é um tema, é um foco. Não adianta eu reclamar de segurança, eu reclamar dos direitos humanos, se eu não estou fazendo nada. Isso é um compromisso de todos nós, é um compromisso meu, é um compromisso seu, é um compromisso que a gente nós precisamos engajar no combate à violência de todas as formas. São violências contra travestis, são violências contra transexuais, são violências contra as mulheres, são violências contra os idosos, contra os jovens, contra as pessoas. Não é atacando a Carta Universal dos Direitos Humanos que você vai definir segurança para você, não. Você só vai garantir segurança para você, para o teu hoje, para o teu amanhã, para o teu futuro, se você passar a garimpar situações que garanta a segurança, né? Que garanta a segurança. E é isso, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi criada em 10 de dezembro de 1948, 3 anos após a Segunda Guerra Mundial, justamente para que as instituições nacionais e internacionais possam garantir os direitos humanos das pessoas e ninguém possa ser violado ou violentado na sua intimidade, tá bom? Beijo da professora Natália.